A primeira Paralimpíada de xadrez teve lugar na capital da Sérvia e Angola foi representada no evento com o mestre internacional Eugênio Campos, que integrou a equipe do IPCA, que é a sigla inglesa da Associação Internacional de Xadrez para Deficientes Físicos. Foram 6 rodadas do sistema suíço e os contornos deste evento e uma análise da última partida do mestre Eugênio, você vai ficar sabendo agora. Aqui está o percurso do mestre Eugênio, que foi o terceiro tabuleiro da equipe. Na primeira rodada, a equipe enfrentou o Cazaquistão, tendo vencido por 3-1, e o mestre Eugênio venceu a sua partida com o Adikan Kozabekov. Na segunda, teve o confronto direto. O mestre Eugênio venceu sua partida, porém a equipe acabou perdendo pela margem mínima para a Polônia por 2,5-1,5. Esta partida já foi analisada neste canal. Já na terceira, então, a equipe voltou às vitórias, vencendo a Venezuela por 3,5-0, e o mestre Eugênio empatou a sua partida com o Victor Abiad Para. Na quarta, o IPCA venceu a Sérvia 2 por 3-1, contando com a vitória do mestre Eugênio sobre o Luka Bulatovic. Na penúltima rodada, mais uma vitória do mestre Eugênio, desta vez sobre Alberto Interian Rodrigues, de Cuba, e a equipe venceu por 3,5-0. Já na última rodada, a equipe venceu pela margem mínima, 2,5-1,5, quando enfrentou a Hungria. E neste confronto, o mestre Eugênio empatou a sua partida, portanto, 2 empates e 4 vitórias. E assim, o mestre Eugênio contribuiu sobremaneira no desempenho da sua equipe. O tabuleiro 1 também terminou invicto, porém teve apenas 2 vitórias e 4 empates. Falo do mestre internacional Stanislav Mikhev, da Sérvia. O tabuleiro 2, o armênio Sargis Sargsyan, que é o mestre FIDE, teve uma derrota e um empate. O mestre Eugênio, então, de Angola, teve apenas 2 empates e 4 vitórias. E o tabuleiro 4, o ucraniano Arton Andrienko, teve uma derrota e um empate. Portanto, uma grande contribuição do mestre Eugênio no desempenho da sua equipe. Vamos ver então como ficou a classificação após esses resultados. A equipe terminou na segunda colocação, portanto vice-campeã, e está de parabéns. Fez 10 pontos contra 12 da Polônia, que foi a campeã, que fez 100%. Uma vitória corresponde a 2 pontos, portanto, 6 jogos, 6 vitórias, 12 pontos. E, inclusive, a vitória na segunda rodada sobre a equipe do IPCA fez então toda a diferença, uma vez que foi a única derrota do IPCA neste evento. E acabou então com todo o mérito na vice-liderança deste evento. Então, está de parabéns à equipe, em particular o mestre Eugênio de Angola. Vamos então fazer análise da partida da última rodada, em que o mestre Eugênio enfrentou o Attila Pálux, da Hungria. Eugênio Campos jogou de pretas e aplicou a sua defesa favorita, que é a siciliana. Seguiu o desenvolvimento do cavalo em F3 e D6, fixando o peão avançado. D4, procurando rupturas no centro, mas antes veio o desenvolvimento dos cavalos. Cavalo F6, cavalo C3, e veio então a ruptura C por D4, dama por D4.
Cavalo C6, que ganha tempo sobre a dama e volta para D3. G6, cavalo D5, bispo G7, C3 e roque. Seguiu bispo G5 e vieram as trocas dos cavalos em D5. Cavalo B8, se fosse parar em A5, levava o B4 e ficaria sem casas. Seguiu dama D2. Agora o húngaro está de olho nessa troca forçada de bispos pretos, uma vez que esse bispo é um defesa do roque das pretas. Por isso, o mestre Eugênio antecipou-se e tirou a torre para E8. E agora o bispo não estará mais cravado se vier o bispo H6. Aí poderá recuar para H8. Por isso, o húngaro não precisou fazer o bispo H6. Seguiu desenvolvendo. Bispo E2, cavalo D7, roque, cavalo F6, bispo B5, atacando a torre. E a única casa disponível é de F8, que levaria então o bispo H6. Por isso, bispo D7 e trocaram os bispos de casas claras. Torre de Fe1, centralizando a torre. Torre de AC8. Torre de AD1, dobrando com a dama na coluna D. Torre C5 e as brancas trocaram seu bispo pelo cavalo. Cavalo G5, torre C4, cavalo E4, bispo G7. O mestre Eugênio não quer trocar o seu bispo da defesa. Seguiu dama F4, se colocando na cravada, tentando um pequeno golpe, e o mestre Eugênio simplesmente fez o torre A4. E com certeza vocês estão admirados porque o mestre Eugênio não fez o F5 ganhando o cavalo. O F5 não funcionaria porque levaria este cheque e depois perdia a qualidade. Portanto, um pequeno golpe que o húngaro preparou, porém acabou tomando um contra-jogo com o torre A4, porque agora o cheque não funciona mais porque a torre está defendida e agora tem que lidar com o peão caindo e então a ameaça assim do F5. Não dá para defender as duas ameaças, então abriu mão do peão e já está com um peão de desvantagem. Seguiu cavalo G5, dama F5, com um peão de vantagem. O mestre Eugênio quer trocar as damas para tentar garantir pelo menos o empate. Trocaram as damas, veio o C4, fixando a estrutura dos peões. Bispo C3, atacando a torre, que vai para E3, D4, e a torre vai para F3, atacando o peão de F, mas antes de defender, teve o lance intermediário, H6, atacando o cavalo, que vai para H3, agora sim, D6. G3, torre A1, propondo a troca de torres. Torre D3, trocaram as torres em D1. E5, rei G2. B5, cavalo G1. B por C4, B por C4. Torre C8, atacando o peão. Então, torre C1. A5, o mestre Eugênio avança o seu peão passado, se aproveitando que ele promove na casa, na mesma cor do seu bispo, que já está muito bem posicionado. Cavalo F3, o mestre Eugênio tenta segurar mais um pouco o bispo. Torre C2, torre B8, defendendo o bispo. E agora o Átila precisa também criar um peão passado. Por isso, C5, D por C5, torre por C5, e já tem um peão passado. A4, D6, e nesta posição veio o torre D8. O único lance que mantém o equilíbrio. Abrindo mão do peão foi o melhor lance, porque se tivesse defendido este peão, perdia a partida. Seguiria D6 e ninguém segura, porque agora é tarde, porque leva o torre C8, cravando a torre e forçando a promoção. Muito atento o mestre Eugênio, fez logo o torre D8, abrindo mão do peão. Seguiu A3, agora o peão está a 2 da promoção.
D7 e agora surge aquela ameaça do torre C8. E como resolver isso? O mestre Eugênio teve que tomar uma decisão, abrir mão do seu bispo que iria apoiar na promoção do peão, com o objetivo de tomar o peão que já está quase promovendo. Um pormenor tático muito interessante. A partida está equilibrada e só para clarificar, a retomada do bispo é o melhor lance, apesar de perder o peão, porque agora já não funciona o C8, porque se fizer torre C8 leva bispo F6 e perde a partida com uma peça a menos. Então, após a retomada, agora as atenções estão viradas para o peão passado do mestre Eugênio. Então, torre A5 atacando o peão, torre D3 defendendo o peão, mas agora caiu o peão de F, 3 peões contra 3. Seguiram mais alguns lances, como A2, ameaçando a promoção, mas sempre tem o torre A5 que impede a promoção. Mesmo depois do torre D2, não tem mais nada porque o rei vai ajudar a impedir esta promoção. Apesar do rei das pretas também poder se mover, mas depois do rei E3, torre B2, os dois acordaram o empate. Então, uma partida cheia de pormenores táticos e com certeza você aprendeu alguma coisa com essa partida. Então, se aprendeu, deixa lá o seu like e ajude a divulgar este vídeo. E assim foi então o rescaldo da participação do mestre Eugênio na primeira Paraolimpíada da FIDE. Voltamos com mais vídeos e até a próxima.